Olá pessoal, eu sou o Hamilton, pesquisador do Centro Tecnológico Comigo, na área de horticultura e pastagem, e hoje eu vou apresentar para vocês aqui a palestra que foi apresentada durante o 13º Workshop de Pecuária do CTC, com o título Inovações para Pastagens. Bom, quando a gente fala em pastagem, é importante lembrar que o ecossistema pastagem, ele basicamente pode ser definido em 3 etapas, né? A primeira etapa, que é a etapa de crescimento, que envolve a interação da planta com solo, clima, temperatura e os recursos ambientais para crescimento, no qual a planta vai usar esses recursos, no caso a gramínea forrageira, para produzir, para crescer. E aí a gente tem essa etapa de crescimento e a forragem produzida. Bom, a segunda etapa é a etapa que a gente chama de utilização, porque não adianta apenas produzir forragem. É preciso ter eficiência na colheita dessa forragem. Lembrando que a gente está falando do sistema de produção de bovinos de corte a pasto. Bovinos de leite também, criados a pasto, também a gente vai ter esse mesmo modelo, mas precisamos ser eficientes em produzir forragem, ajudar a planta a crescer, produzir mais e produzir com qualidade. E, além disso, é preciso que haja um bom manejo na manipulação dos animais na área para que eles colham a forragem da forma mais eficiente possível para aproveitar, assim, a melhor qualidade da forrageira, tendo um equilíbrio entre produtividade e qualidade da forragem produzida. E, por último, bom, a não ser que você seja um especialista em produção de silagem ou feno e vá comercializar essa forragem, para que o pasto dê retorno para o sistema de produção, essa forragem precisa ser consumida e convertida em produto, seja ele carne, leite ou bezerro. Então, para que a forragem seja transformada em produto animal, é necessária a etapa de conversão. E aí vai depender de alguns fatores genéticos, alguns fatores relacionados à nutrição e também a questão da suplementação. A gente consegue melhorar um pouco essa eficiência. Vale salientar que, dentre essas 3 etapas da produção animal a pasto, a etapa na qual a gente consegue interferir mais no resultado da produtividade animal, que é a produção por hectare, é na etapa de utilização. Não adianta ter uma alta eficiência para produzir forragem, produzir uma grande quantidade de forragem e não ter uma grande eficiência na colheita. Então, estima-se que 40% a 80% do resultado do sistema de produção vai ser definido pela etapa de utilização. Por isso é muito importante a etapa de manejo da pastagem, manejo do pastejo para buscar maior produtividade do sistema de produção. Bom, e quando a gente fala no sistema de produção de bovinos de corte a pasto, o que a gente busca é sempre produtividade, que ela é definida em arrobas por hectare. E a produtividade, basicamente, a gente pode dizer que ela é determinada por 2 índices. A lotação, que é dada em UA por hectare, e o ganho médio diário, o GMD, que é dado em quilos por animal dia. Então, é quanto que o animal está ganhando por dia naquela área. A lotação, basicamente, ela vai depender da capacidade de suporte. O que é a capacidade de suporte? É o que eu tenho de alimento na área, e, em função disso, vou determinar a quantidade de animal que eu consigo colocar naquela área por um determinado tempo. Então, a capacidade de suporte, basicamente, ela depende do pasto. Se eu tenho mais pasto de qualidade, eu consigo colocar mais animais na área. Se eu tenho menos pasto ou pasto de qualidade inferior, eu vou conseguir colocar menos animais na área. O ganho médio diário, ele vai depender de fatores como oferta de forragem, qualidade de forragem, também da suplementação que o animal está consumindo durante aquele período, além de fatores genéticos, sanidade, relacionado ao rebanho, não vamos entrar nesse mérito, mas eu gostaria de destacar aqui que tanto a lotação quanto o GMD, que são determinantes para a produtividade animal a pasto, eles são dependentes do pasto, são dependentes da disponibilidade, da qualidade da forragem. Por isso, devemos dar mais atenção
para o pasto quando a gente pensa em aumentar a produtividade e aumentar a lucratividade dos nossos sistemas de produção. E como que eu posso fazer para tornar o pasto mais produtivo? Bom, primeiro é importante usar tecnologias de forma adequada. O uso adequado de tecnologias pode nos proporcionar aumento de produtividade do pasto, né? Então, cuidados na implantação é muito importante. Muitas vezes, o pasto ele já é implantado com falha, seja essa falha no preparo do solo, na correção, adubação ou até mesmo na semeadura, né, qualidade, quantidade de semente, e às vezes o pasto já vem fraco, tem uma grande infestação por invasoras e você tem uma redução de produtividade de pasto. Fazer o básico bem feito nunca vai sair de moda. Então, vai implantar um pasto, coleta solo, faz a análise, com base no resultado da análise, fazer uma boa recomendação de calagem, adubação e preparo da área. Sempre atentar para a qualidade da semente que você vai estar utilizando e também ao método de semeadura. A gente vai ver alguns resultados de pesquisas recentes nossos, que dependendo do método de semeadura e do tipo de semente também, a gente consegue estabelecer um pasto de forma mais rápida e ter um pasto mais vigoroso e produtivo. Outros fatores que podem contribuir para tornar o pasto mais produtivo são a utilização de forrageiras mais produtivas e adequadas ao sistema de produção. Muitas vezes o produtor ele cria a ilusão daquela busca pela forrageira de alta produtividade, a forrageira mais produtiva. Porém, não existe a melhor nem a pior forrageira. Existe sim a forrageira que melhor se adequa a cada sistema de produção. Dessa forma, não necessariamente a forrageira que tem o maior potencial produtivo será a forrageira que vai apresentar o melhor resultado em determinada condição na propriedade. Então, às vezes, o produtor quer aquela forrageira que tem o maior potencial genético e pode alcançar o maior teto produtivo, mas ele vai implantar ela num sistema de produção de baixa intensificação, que o manejo não é adequado, que o solo não está corrigido e provavelmente ela não vai expressar o seu máximo potencial produtivo. Então, dessa forma, é importante escolher qual a forrageira que melhor se adequa a cada sistema de produção. A adoção de novas tecnologias é sempre bem-vinda, desde que essa tecnologia seja usada de forma adequada. Hoje a gente tem visto aí o surgimento de tecnologias como bioinsumos, bioestimulantes, inoculantes, microbianos. Todas essas tecnologias elas podem apresentar resultado positivo no sistema de produção de bovinos de corte a pasto, pode estimular a produção do pasto, porém deve ser usada de forma adequada e realizar o manejo adequado do pastejo. Então é o que eu falei anteriormente, que não adianta ser bom em produzir pasto, a gente tem que ser bom em produzir pasto e em manejar os animais na área para colher o pasto de forma mais eficiente. Entre as tecnologias que podemos utilizar para buscar maior produtividade do pasto, tem surgido a utilização de bactérias promotoras de crescimento, especialmente a Azospirillum, que é uma bactéria que tem como principal benefício para a planta a fixação de nitrogênio e também estímulo da produção de hormônios e crescimento radicular da planta. Além do Azospirillum, outra bactéria que tem sido bastante utilizada e difundida nas culturas e para as gramíneas forrageiras não tem sido diferente, é a utilização da Pseudomonas florense, que ela tem como vantagens a solubilização do fósforo e a produção de sideróforos, que é um agente que é latente do ferro. E é bom lembrar que o ferro ele compete em sítio de absorção com o fósforo, então à medida que esse ferro ele é quelatado, ele para de competir com esse sítio, você tem uma maior disponibilização de fósforo para a planta e a planta tem uma maior eficiência na absorção e utilização desse fósforo que está no solo. Agora eu já vou apresentar alguns resultados nossos de pesquisa. Um dos experimentos que a gente rodou na safra passada foi comparando métodos de semeadura e tipo de semente e o efeito disso no estabelecimento de pastagem. Então, o que a gente fez? Trabalhou com semeadura a lanço e incorporação da semente e semeadura em linha. Foi utilizada a mesma quantidade de semente, né? Claro que foi corrigido para o PMS,
Então, foram utilizadas semente nua, semente grafitada e semente incrustada, sendo utilizada a mesma quantidade de sementes puras viáveis. Então, a mesma quantidade de sementes por metro quadrado. Diferença entre as sementes: a semente nua não tinha revestimento, a semente grafitada tinha um revestimento mais fino e a semente incrustada um revestimento mais grosseiro. Os resultados mostraram para a gente que, aos 21 dias após a semeadura, verificamos que, nos tratamentos onde a semente foi semeada em linha com a semeadora, houve uma maior quantidade de perfilhos por metro quadrado. Como podemos observar na imagem aqui, à esquerda, semeadura, a área que foi semeada a lanço, e à direita, a área que foi semeada em linha. Observamos que aos 21 dias, essa foto foi tirada exatamente aos 21 dias após a semeadura, aos 21 dias observamos maior população de plantas, maior quantidade de perfilhos e plantas maiores, mais vigorosas. Avaliamos também a densidade populacional de plantas aos 42 dias, a porcentagem de invasoras aos 42 dias e aos 66 dias foram avaliados população de perfilhos, porcentagem de invasoras e a produção. Para as variáveis densidade de perfilhos e porcentagem de invasoras, aos 42 e aos 66 dias após a semeadura, não foi verificada diferença, não foi verificado efeito tanto do método de semeadura quanto do tipo de semente e também não foi verificada interação entre os dois fatores. Porém, para a produção de forragem, olha só que interessante, verificamos efeito do método de semeadura, do tipo de semente e interação entre os fatores. Então, no geral, quando foi realizada a semeadura em linha, independente do tipo de semente utilizada, verificamos que houve uma maior produção de forragem. Então, o que a gente observou em relação à produção de forragem, que é uma das variáveis mais importantes avaliadas? Verificamos que, quando foi realizada a semeadura a lanço, a utilização da semente grafitada proporcionou maior produção de forragem, em torno de 6,5 toneladas por hectare. E quando foi realizada a semeadura em linha, foi verificado que não houve diferença na produção de forragem quando eu utilizei a semente grafitada ou a semente nua, porém, quando eu utilizo a semente incrustada, houve redução na produção de forragem. Então, isso mostra para a gente que o método de semeadura é importante e o tipo de semente também, mesmo corrigindo para o PMS. Outro trabalho interessante que nós realizamos no Centro Tecnológico comigo na última safra, na verdade esse trabalho já está há mais de um ano no campo, foi a avaliação de algumas novas cultivares de gramíneas forrageiras. Essa é uma linha de pesquisa que a gente vem conduzindo já há algum tempo, com a preocupação de ter informações e recomendações sobre algumas novas forrageiras que têm sido lançadas no mercado, para dessa forma poder fomentar o nosso corpo técnico e levar informação de qualidade para o produtor, para os nossos cooperados principalmente. Nesse trabalho, a gente trabalhou com 2 níveis de fertilidade, baixo e alto nível de fertilidade. A gente considera como baixo nível de fertilidade aquele sistema no qual não foi feito adubação em cobertura na pastagem. E o sistema de alto nível de fertilidade, ao longo do ano, foi aplicado 100 kg por hectare de nitrogênio e de potássio parcelados em 2 aplicações, 2 doses de 50 kg de N e de potássio. E trabalhamos com 7 gramíneas forrageiras, uma braquiária brisanta, o capim-piatã, 2 braquiárias híbridas, o capim-camelo e o capim-caimã, 2 andropógons, o capim-sarandi e o capim-tupã, e 2 pânico máximos, o capim-miage e o capim-zuri. Os resultados que a gente observou para a produção total de forragem foram que o capim-tupã apresentou maior produtividade total de forragem em relação a camelo, caimã e miagem e não diferenciou dos outros materiais. Quando a gente corrige isso para a produção de folha, a gente observou que os andropógons
e os pânicos apresentaram maior produção de forragem em relação ao híbrido camelo e, em algumas situações, o capim-miagem apresentou maior produção em relação a todas as braquiárias e os demais não apresentaram diferença. Para a altura do pasto, nós verificamos que os andropógons e os pânicos apresentaram maior altura e as braquiárias altura menor, próxima a 30 centímetros, enquanto os andropógons e pânicos tiveram a altura média em torno de 65 centímetros, que isso é esperado em função das características genéticas desses materiais. Em relação à composição morfológica e química da forragem, não verificamos diferença para produção de folha. Verificamos que capim-zuri e capim-miagem apresentaram as maiores proporções de folha em relação aos demais materiais. Para a produção de colmo, verificamos que o capim-camelo apresentou maior proporção de colmo em relação ao miagem, ao sarandi também. E para material morto, verificamos que os capim-zuri e miagem, que são os dois pânicos, apresentaram menor proporção de material morto em relação ao capim-camelo. Não foi verificada diferença significativa para os teores de FDN, FDA, proteína bruta e nem para o nutrientes digestíveis totais, que é o NDT. Bom, outro estudo que a gente realizou, e vamos apresentar alguns resultados parciais aqui, foi em relação ao uso de bactérias promotoras de crescimento em pastagens. Nesse trabalho, são 2 experimentos, avaliamos o pânico máximo BRS-Zuri, que é o experimento 1, e a braquiária brisanta BRS-Piatan, que é o experimento 2. Os experimentos foram compostos por 12 tratamentos, então foram os mesmos tratamentos nos 2 experimentos, só mudam os capins. O tratamento 1 é o tratamento controle, no qual não foi realizada a adubação nitrogenada e também não foi aplicado inoculante. O tratamento 2 foi utilizado 50 kg de nitrogênio por hectare. Tratamento 3, 100 kg de nitrogênio por hectare. E aí a gente começa com as combinações de inoculante biológico e doses de nitrogênio. O quarto tratamento foi a combinação do azospirilo, que é uma bactéria, com 50 kg de nitrogênio. O quinto, que é o A mais 50N. O quinto tratamento, que é o P mais 50N, a gente utilizou a inoculação com a bactéria Pseudomonas fluorensis mais 50 kg de nitrogênio. O sexto tratamento, o azospirilo com 100 kg de nitrogênio, Pseudomonas com 100 kg de nitrogênio, e aí vem as combinações dos 2 micro-organismos. A gente tem o AP2 mais 50N, que é a combinação do azospirilo mais a Pseudomonas fluorensis, que é a estirpe da Embrapa, que ainda não está comercial, e 50 kg de nitrogênio. E aí repetimos, né, o tratamento da combinação desses 2 micro-organismos e aumentamos a dose de nitrogênio. E o AP1 é a combinação do azospirilo mais a Pseudomonas fluorensis, que já é um produto comercial, que já tem no mercado. E esse é o único tratamento que foi os micro-organismos que não teve adubação nitrogenada, foi 0 de N. Aí a gente fez o AP1 mais 50 kg de N e o AP1 mais 100 kg de N, fechando assim os 12 tratamentos. Bom, e vocês devem estar se perguntando aí como que foi feito isso? Foi aplicado tudo junto? Misturou os inoculantes com o fertilizante, aplicou no capim, aplicou na semente, foi no estabelecimento? Agora eu vou dar mais detalhes para vocês de como que a gente procedeu. Então, essa imagem aqui só para ter uma noção de como estava distribuída a área. Na parte de cima era o pânico máximo Zuri, então parcelas de 50 metros quadrados. E abaixo da linha, a área do experimento do Piatan. Então, eram 2 experimentos que ficavam na mesma área, bem próximo. Então, o manejo foi bem tranquilo e igual para todo mundo.
Como que foi feito esse manejo? O experimento ele foi implantado em dezembro de 2021. Essa área era uma área que anteriormente era cultivada com lavoura, soja seguida de milho. Então era uma área que já estava com a fertilidade corrigida, alto teor de matéria orgânica, o fósforo elevado, potássio elevado. Então nós não fizemos nenhuma intervenção na área, apenas o revolvimento, dessecamos o material que tinha antes e realizamos a semeadura a lanço. Na semeadura foi feita a inoculação, nos tratamentos que foram inoculantes, foi feita a inoculação da semente no dia da semeadura e o plantio imediato. Em fevereiro foi feita a primeira adubação em cobertura nos tratamentos que ia nitrogênio. Em março, a segunda adubação em cobertura nos tratamentos que receberam 100 kg de N. Então, nos tratamentos que receberam só 50 kg de nitrogênio, foi feita a adubação só em fevereiro. Nos tratamentos que receberam 100 kg de nitrogênio, foi feita uma adubação em fevereiro de 2022 e outra adubação em março de 2022. Em maio de 2022, bem final das águas, a gente fez a reinoculação via aplicação foliar do inoculante. E aí teve um período de estiagem, de seca, cortou chuva, voltou a chover, novembro de 2022, que aí já conta o segundo período de avaliação, o segundo ano de avaliação. Fizemos a adubação em cobertura com nitrogênio. Em janeiro de 2023, fizemos a aplicação do inoculante foliar. Fevereiro de 2023, fizemos a adubação em cobertura com nitrogênio naqueles tratamentos que receberam 100 kg de nitrogênio. E aí, em março de 2023, fizemos a última aplicação do inoculante foliar. Os resultados para a produção total do capim-piatã na safra 21-22, o que nós observamos? Todos os tratamentos apresentaram produção de forragem total superior em relação ao controle. E observamos que o tratamento AP1, que não recebeu adubação, recebeu apenas a inoculação com azospirilo e pseudomonas, a produção de forragem foi semelhante ao tratamento que recebeu apenas 50 kg de nitrogênio por hectare ano. Então, a gente teve um resultado positivo apenas com o inoculante nesse primeiro ano do Piatã. E aí vamos olhar aqui as barras entre a amarela e a azul. O que a gente observou? Observamos que quando a gente usou o azospirilo mais pseudomonas, seja o comercial ou seja com a pseudomonas da estirpe da Embrapa, verificamos incremento na produção de forragem em relação ao tratamento que utilizamos só os 50 kg de nitrogênio. Então, quando utilizamos azospirilo mais 50 kg de N, azospirilo e pseudomonas mais 50 kg de N, foi verificado incremento na produção de forragem em relação ao tratamento que recebeu só os 50 kg de N. Então, isso mostra para a gente que, olha, quando eu trabalho com a adubação associada à inoculação com os micro-organismos, eu posso ter aumento de produção. E o mais interessante é que esse aumento na produção foi suficiente para equiparar com a produção observada no tratamento que recebeu 100 kg de nitrogênio por hectare ano. Então, isso mostra para a gente que podemos substituir parcialmente a adubação nitrogenada pela inoculação com os micro-organismos, desde que o pasto seja bem manejado. No segundo ano, para o mesmo capim-piatã, para a produção total de forragem, o que observamos? Já teve um efeito diferente em relação ao tratamento que recebeu só o inoculante e não recebeu a adubação. Verificamos que ele já no segundo ano não diferiu do tratamento controle. E observamos que os demais tratamentos todos apresentaram produção de forragem superior em relação ao tratamento controle. O que é interessante observar desse resultado aqui do segundo ano? Bom, lembra que eu comentei que essa área era uma área que já tinha fertilidade construída, alto teor de fósforo, de potássio, alto teor de matéria orgânica? Então, provavelmente, no primeiro ano, essas condições sustentaram a
produção e a exigência da planta, e apenas com a inoculação do micro-organismo foi suficiente para aumentar a produção de forragem, e por isso tivemos no primeiro ano um aumento de produção em relação ao tratamento controle. Já no segundo ano, como houve uma grande exportação de nutrientes e não houve reposição, já não tivemos o efeito do micro-organismo na planta, incrementando em produção de forragem. Então, isso aqui é um sinal para a gente que, possivelmente, se eu pegar uma pastagem lá degradada, mal manejada, que está com altos teores de alumínio, baixa saturação por base, baixo teor de cálcio, potássio, magnésio, fósforo, e tentar aumentar a produção do pasto utilizando só o inoculante microbiano, possivelmente eu não vou ter um resultado tão bom e positivo. E aí, quando a gente olha aqui entre a barra amarela e a barra azul, verificamos que no segundo ano, todos os tratamentos onde houve a associação do micro-organismo com o 50 kg de nitrogênio apresentaram incremento em produção de forragem e foi semelhante ao tratamento onde a gente utilizou 100 kg de nitrogênio por hectare ano, mostrando, reafirmando para a gente que podemos substituir parcialmente a adubação nitrogenada pela inoculação com micro-organismos. Para o capim-zuri, o que a gente observou para a produção total de forragem no primeiro ano, 2020-21? Assim como para o capim-piatã, todos os tratamentos apresentaram produção de forragem superior em relação ao tratamento controle, inclusive o tratamento no qual foi realizada apenas a aplicação dos micro-organismos e não foi feita a adubação. E nesse tratamento, a produção de forragem se equiparou ao tratamento no qual foi realizada a aplicação de 50 kg por hectare de nitrogênio. Quando a gente olha entre as barras amarela e a barra azul, verificamos que para os tratamentos onde a gente associou o azospirilo com 50 kg de nitrogênio e o tratamento onde a gente associou o azospirilo e a pseudomonas comercial com os 50 kg de nitrogênio, observamos incremento em produção de forragem em relação ao tratamento onde utilizamos só os 50 kg de N. E esses tratamentos, assim como a associação do azospirilo com a pseudomonas da estirpe da Embrapa, apresentaram produção semelhante ao tratamento no qual a gente utilizou 100 kg de nitrogênio por hectare. E quando a gente olha após a barra azul, verificamos que houveram tratamentos, a associação do azospirilo com 100 kg de nitrogênio, a associação do azospirilo e pseudomonas com 100 kg de nitrogênio, ambos do produto comercial, houve incremento na produção de forragem. Então, a gente observa aqui para o capim-zuri, talvez por ser uma planta mais exigente, mesmo eu aumentando a dose de nitrogênio, quando eu associei com alguns micro-organismos, tanto o azospirilo quanto a associação do azospirilo e a pseudomonas comercial, a gente observou efeito sinérgico e incremento na produção de forragem. No segundo ano, 2022-2023, a gente já observou que quando eu fiz apenas a inoculação na semente e a aplicação foliar do micro-organismos e não utilizei adubação em cobertura, já não tive incremento em produção em relação ao tratamento controle e também quando fizemos as associações entre os micro-organismos com as doses de nitrogênio, verificamos que para pseudomonas, por exemplo, quando eu associei a pseudomonas isolada com 50 kg de nitrogênio, já não verificamos incremento em produção de forragem em relação ao tratamento que utilizamos apenas os 50 kg de nitrogênio. O único tratamento que apresentou incremento em produção de forragem quando associado à dose de 50 kg de nitrogênio foi o azospirilo e a pseudomonas da Embrapa em relação à dose apenas de 50 kg de nitrogênio.
Quando a gente olha a associação dos micro-organismos com a dose de 100 kg de nitrogênio por hectare, já verificamos que não teve incremento de produtividade em nenhum dos tratamentos em relação ao tratamento que recebeu apenas 100 kg por hectare de nitrogênio. Para a produção de folhas do capinzuri, verificamos que, com a utilização dos inoculantes no primeiro ano, foi verificado incremento na produção de folha em relação ao tratamento controle, quando eu utilizei apenas o inoculante. E para os tratamentos que foi realizada a associação dos inoculantes com a dose de 50 kg de nitrogênio, não foi verificada diferença em relação ao tratamento que foi utilizado apenas a adubação química com 50 kg de nitrogênio. Porém, esses tratamentos se assemelharam também aos demais tratamentos que utilizaram 100 kg de nitrogênio por hectare ano. Para o segundo ano, verificamos um padrão semelhante de resposta, porém, nos tratamentos onde foi utilizado só o inoculante biológico e não foi utilizado fertilizante químico, não verificamos incremento na produção de folhas. Em relação à composição morfológica, não foi verificada diferença significativa tanto para o Zuri, né, para a proporção de folha, colbo, material morto, para fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, proteína bruta e NDT, e também para o capim-piatã não foi verificado o efeito dos tratamentos, apenas efeito de ano, de época. Para a FDN, a gente viu um efeito em relação ao Zuri com redução do teor de FDN no tratamento que utilizou pseudomonas associada a 100 kg de nitrogênio em relação ao tratamento que utilizou azospirilo mais a pseudomonas da Embrapa com mais 100 kg de nitrogênio. E, por último, apresentar alguns resultados que a gente obteve recentemente no nosso projeto da área de manejo intensivo de pastagem, que é uma área de 5,4 hectares, foi implantada em dezembro de 2022, foi feita calagem, correção com fósforo, né? Os tratamentos foram o super simples como fonte de fósforo e um formulado no qual ia 11% de nitrogênio, 40% de fósforo e 11,7% de enxofre. Foi utilizado capim-piatã para implantação, 8 kg de semente por hectare. Para manutenção, a gente utilizou uma adubação em cobertura com 20,020, 250 kg por hectare, e fez uma aplicação de 2,4-D para controlar folha larga, e o custo estimado, né, o desembolso na implantação dessa área, foi de aproximadamente R$ 6.500, e essa área é a área da imagem aqui. Bom, não verificamos efeito dos tratamentos, tanto para a densidade de perfilhos aos 21 aos 42 dias, também não verificamos efeito dos tratamentos para o acúmulo de forragem, para a massa de forragem, para a lotação, capacidade de suporte, ganho mediário e para a produção de arrobas. Então, a gente viu que, independente da fonte de fósforo utilizada, os pastos estabeleceram muito bem e tiveram alta produção. E os resultados obtidos foram, em relação à capacidade de suporte, ela variou ao longo do ano, tivemos capacidade de suporte começando próximo a 7 UA por hectare e no final a gente manejou próximo a 1,8 UA por hectare. O primeiro pastejo na área foi iniciado em 24 de fevereiro de 2023, foi utilizada uma suplementação com 0,3% de fornecimento do suplemento Copperbif e águas para os animais. Iniciamos o pastejo nessa área com 54 animais com peso médio de 300 kg, então uma lotação próxima a 7 UA por hectare, e durante 60 dias foi mantida essa lotação. Depois, quando chegou em abril, como cortou as chuvas e reduziu a qualidade e oferta de forragem, reduzimos a lotação. Mas, em média,
respeitamos essa capacidade de suporte e, em média, a lotação variou entre 8 UA por hectare até 1,8 UA por hectare no período seco. Com relação à altura de manejo, no início o pasto passou um pouquinho do ponto, mas ao longo do período a gente foi ajustando o manejo em função da capacidade de suporte e conseguimos rebaixar bem esse dossel. Ao final de junho já estava próximo da altura recomendada para esse capim, que é entre 30 e 35 centímetros. Ganho médio diário. A média de todos os tratamentos girou em torno de 1,2 a 0,78 kg por animal dia, com variações entre os tratamentos. E no final, conseguimos obter uma produtividade alta com a média de 32,5 arrobas por hectare, isso que foi contabilizado até setembro de 2023. Convertendo isso para o preço da arroba na época, daria em torno de R$ 7.215 por hectare, que já pagaria o investimento e desembolso inicial para a implantação da área. Bom, como considerações finais, podemos afirmar que existem diversas tecnologias disponíveis no mercado com potencial para contribuir para a melhoria da produtividade e qualidade das pastagens, desde que usadas de forma adequada. Fazer o básico bem feito ainda é a forma mais eficiente de produzir animal a pasto com baixo custo e sustentabilidade. E além disso, gente, é importante ter uma assistência técnica especializada e de qualidade para poder ter um bom projeto implantado e garantir uma boa execução desse projeto. Finalizando, gente, era isso que eu tinha para apresentar. Quem quiser mais informações e acompanhar os nossos resultados de pesquisa e nossos eventos, siga nossas redes sociais do Centro Tecnológico Comigo e em breve os resultados desses trabalhos apresentados aqui estarão no nosso Anuário de Pecuária.